Hoje eu quero falar com você sobre o porquê que você estuda tanto e não aprende. Quero falar sobre os 5 erros fatais que você pode estar cometendo e como você deve corrigi-los. Provavelmente, veja só, você estuda horas a fios, sacrifica fins de semana, abre mão de tudo, mas sente, de alguma forma, que o conhecimento simplesmente não gruda, não fica, não permanece. Já pensou? Por exemplo, eu estudo muito, Eliane, mas parece que eu não aprendo. Se essa frase ecoa na sua cabeça, se a frustração de não ver o resultado, acabam te consumindo, esse vídeo é para você, acredite. Porque o problema não é a sua inteligência, não é a sua falta de capacidade, não é a falta de capacidade. O problema é que você está confundindo contato com o conteúdo com aprendizagem. E a neurociência, ela prova que são coisas, esses dois são coisas completamente diferentes. E aí eu já falo para você, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar 5 erros fatais que a maioria dos estudantes cometem e o mais importante, como você pode corrigi-los. Para quê? Para finalmente transformar o seu tempo de estudo em aprendizagem real e resultados concretos. Agora eu já quero te pedir para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, para que você não perca nenhuma dessas dicas valiosas. O primeiro erro é a ilusão da familiaridade. A gente vai falar aqui, a gente fala sobre o contato versus a aprendizagem. Imagine só, a pessoa que passa todos os dias em frente a uma academia. Ela vê os aparelhos, ela observa os outros treinando, conhece até aquele ambiente. Depois de 6 meses, ela vai estar mais forte? Ela vai ter tido um físico melhor? Claro que não. Estar perto da academia não fortalece os músculos dela. Com o cérebro é a mesma coisa. Estar em contato com o conteúdo não significa que ele foi aprendido. E é por isso que muitos terminam uma videoaula, um PDF, com a sensação de entendi tudo, mas 2 dias depois não consegue explicar o assunto ou sequer acertar uma questão. E o cérebro, ele cria uma ilusão de familiaridade, é o normal. E aqui a gente precisa ter muita atenção, familiaridade não é memória. A neurociência é muito clara em relação a isso. Para uma informação ser armazenada na memória de longo prazo especialmente, ela precisa de tempo e de repetição, especialmente para ficar acessível. Então lembra, familiaridade é diferente de aprendizagem, é diferente de memória de longo prazo. Quanto mais você distribui o contato com a informação ao longo dos seus dias, maiores as chances dela estar disponível quando você mais precisar, que é na hora da prova. O segundo erro é a armadilha da maratona de estudo. A gente precisa entender que é importante uma prática distribuída. E aqui entra esse erro que é um clássico, a maratona de estudos, porque muita gente assiste 5 horas seguidas da mesma disciplina, lê 5 horas seguidas do mesmo PDF em um único dia, e acredita que resolveu aquele assunto para sempre. E aí eu preciso informar, mas o seu cérebro não funciona assim, ele precisa de intervalos para consolidar aquilo que ele teve contato, aquilo que ele aprendeu, e esse fenômeno tem nome, é prática distribuída. A prática distribuída, estude menos e aprenda mais. Em vez de você estudar 10 horas de um conteúdo em um único dia, isso é infinitamente menos eficiente. O mais eficiente é distribuir essas 10 horas ao longo de vários dias. Cada reencontro com o conteúdo fortalece as suas conexões neurais, fortalece como se você estivesse construindo uma ponte mais sólida na sua mente. E isso facilita a recuperação da informação lá no futuro. Pense nisso. Qualidade sobre quantidade. A qualidade é mais importante do que a quantidade. O terceiro erro que eu anotei aqui é o mito da revisão única. Revisão única. Não, revisão tem que ser ativa e eficaz. Esse terceiro erro é acreditar que basta estudar uma vez. E é aqui que a falta de revisão se torna um grande vilão.
Mas atenção, revisar não significa assistir a videoaula inteira de novo ou ler o PDF inteiro de novo. Isso é totalmente inviável e ineficiente. Revisão eficaz não é reassistir, não é reler, é reativar. Revisar é voltar ao ponto mais importante, aos conceitos que geram dúvida, às informações que você precisa manter vivas na sua memória. Pode ser com anotações, mapas mentais, flashcards ou até usando a própria inteligência artificial para esclarecer dúvidas específicas e preencher as lacunas do conhecimento. O formato é o menos importante nesse quesito. O que é importante é o reencontro ativo com aquela informação. A cada revisão, a cada reencontro, você reativa a memória e fortalece o acesso. Quarto erro é o medo do desconforto. E aqui entra a importância das questões. Esse quarto erro talvez seja o mais temido, que é ignorar as questões. Muitos concurseiros, muitos estudantes passam semanas estudando sem resolver uma única questão. E por quê? Porque resolver questões é desconfortável. Você descobre aquilo que não sabe, descobre até que não sabe o tanto quanto imaginava, mas é exatamente esse desconforto que produz a aprendizagem. As questões é como se fosse seu espelho da aprendizagem. Se você apenas lê o conteúdo e nunca testa esse conhecimento, você não sabe se realmente aprendeu. Você apenas acredita, tem uma ideia de que aprendeu. E as questões funcionam como um espelho. Elas mostram onde sua memória falhou e onde seu raciocínio precisa ser fortalecido e o que precisa ser preenchido. Lembre-se, tem uma frase que eu amo: prova não mede quanto você estudou, ela mede quantas questões você consegue acertar. Parece um negócio simples? Parece, mas faz toda a diferença na sua preparação e no seu resultado em concursos públicos, para sua aprovação. O quinto erro, obsessão pela profundidade. A obsessão pela profundidade é um grande erro. A gente precisa aprender que o concurso é um jogo de amplitude, então você precisa construir a base e a abrangência. Esse quinto e último erro que eu trouxe para você, ele é duplo. Ignorar a importância da base e a obsessão pela profundidade desnecessária. Muita gente me pergunta quais assuntos priorizar. E essa pergunta, ela até faz sentido, principalmente se você já tem uma base sólida. Mas você precisa entender que a prioridade é construir fundamentos e ganhar amplitude. Fundamentos é como se fosse a base do seu conhecimento, que vai te dar roupagem para os próximos conhecimentos. Então, por exemplo, vamos pensar na matemática? Se você não aprende porcentagem, juros sempre vai ser um mistério, sempre vai ser uma dificuldade. Em português, por exemplo, se você não não entende quais são as classes gramaticais, quando você entra lá em sintaxe, vai ser um pesadelo para você. O cérebro aprende fazendo conexões. Se falta peças na base dessas conexões, as novas informações não têm onde se apoiar. Então, o concurso, ele é muito mais um jogo de abrangência do que de profundidade, não se esqueça disso. Um jogo de amplitude do que de profundidade. E o outro lado da moeda, a crença de que concurso exige profundidade em tudo. Não exige. A maioria das provas cobra uma quantidade enorme de assuntos e o candidato acaba conhecendo um pouco de muitos conteúdos. E esse candidato que conhece um pouco de muitos conteúdos costuma ter um melhor desempenho do que aquela pessoa que domina um único conteúdo com profundidade. Lembra novamente, concurso é um jogo de abrangência, amplitude. Você precisa de um repertório bastante amplo para você acertar questões. Quanto mais você souber dos assuntos do seu edital, mais chance de acertar questões. Você precisa entender que tempo de estudo mais estratégia é igual a aprendizagem real. Quando você distribui o estudo, quando você revisa ativamente, resolve questões, você está construindo uma base sólida e isso amplia o seu repertório. Seu cérebro começa a fazer exatamente aquilo que ele foi programado para fazer, né? Ele foi preparado. Aprender de verdade. Estudar e aprender não são sinônimos, presta atenção, estudar e aprender não são sinônimos. Você pode estudar meses, mas não evoluir. Tá? Você pode estudar meses, mas não evoluir. Mas você precisa entender que o seu cérebro aprende quando você produz, quando você está ativo. E é isso que te coloca na frente na hora da prova. E eu quero te perguntar aqui, pensando nisso que eu falei,
quais desses erros você comete? Me comenta aqui coloca aqui nos comentários. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com alguém que também está estudando para concursos públicos. Juntos, nós podemos transformar a forma como você aprende para chegar no resultado que você deseja, que é a aprovação. No final das contas, tudo que você faz durante o seu processo de preparação para concursos públicos é para, no dia da prova, acertar o maior número de questões possíveis e conquistar a sua aprovação. Não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa as notificações para você receber aí todas as vezes que nós trouxermos novos conteúdos aqui, receber a notificação, e deixa aqui no seu comentário, nos comentários, qual é o principal erro que você comete. Eu fico por aqui, tchau, tchau, e até a próxima.